Irmãos, nós temos trabalhado aos domingos uma série de mensagens, o caminho da santificação. E hoje vamos falar sobre o caminho da santificação, mas as tentações. E o texto é Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles afirmam que imediatamente após o batismo, Jesus foi levado ao deserto. O verso 1 do capítulo 4, pode pôr para mim o 4:1, diz assim: a seguir, este a seguir é imediatamente após o batismo de Jesus. Se não me falha a memória, é Lucas também no capítulo 4, verso 1, que vai dizer que Jesus foi levado ao deserto a seguir. É muito importante o que Lucas também relata, porque Lucas afirma que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Pode voltar para Mateus 4:1. Então, a seguir do quê? Do momento em que Jesus passou pelo batismo. O batismo é uma ordenança de Cristo, não é uma opção do homem que anda com Deus, mas uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E Ele também passa pelo batismo para que se cumpra toda a lei. Por isso ele é batizado por João Batista no deserto, e ali na hora do batismo está o Pai e o Espírito Santo. Então nós temos ali uma referência da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, no ato do batismo de Jesus. E Jesus está cheio do Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo decide impulsioná-lo, levá-lo. A palavra levado, ali no original, ela é mais forte, é impulsionado, é constrangido para ir para o deserto, quase empurrado, é isso que significa. E por que o Espírito Santo está fazendo isso? Porque antes de Jesus iniciar o seu ministério público, é necessário que ele passe aqueles 40 dias no deserto, é necessário que ele seja tentado. E é interessante observarmos que o Espírito Santo é que o leva, e logo após o seu batismo. E louvado seja Deus por isso. Que também seja assim em nossas vidas. Que quando formos tentados, que a gente esteja nesta posição, de buscar estar cheio do Espírito Santo, e de ser conduzido pelo Espírito Santo, em oração e em jejum. Porque aqui Jesus Cristo entra num período de oração e jejum. E nesse período de 40 dias de oração e jejum, ele será tentado pelo diabo. Mas ele está cheio do Espírito Santo, ele está orando e ele está jejuando. A primeira lição, talvez, que a gente possa aprender nessa manhã,
é que para vencermos as tentações no caminho da santificação, é necessário todos nós busquemos jejuar, orar e deixar o Espírito Santo nos dirigir. Algumas pessoas podem pensar, não, olha, porque eu estou cheio do Espírito Santo, orando e jejuando, então o maligno não pode se aproximar de mim. Não, muito pelo contrário. Quando a pessoa está orando, jejuando e se consagrando para cumprir os propósitos de Deus, é que o tentador virá. E ele virá justamente com o propósito de tentar tirar você do caminho da santificação. Mas aqui nós entendemos, na vida de Jesus, que não há nenhum intervalo entre a unção do Espírito e a prova no deserto. Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar aonde nós seremos peneirados. O deserto é o lugar realmente onde o fogo de Deus vai purificar a vida do homem. Então, o deserto não é uma opção de quem anda com Deus. O deserto é uma agenda de Deus na vida dos seus filhos. Todos nós passaremos pelo deserto, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, a fim de que tudo aquilo que não se parece com Cristo, à medida que a gente vai caminhando com Ele, na caminhada da santificação, isso vá saindo da nossa vida. Jesus então sai da água do batismo para o deserto da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo, do revestimento do Espírito para a prova mais amarga. Somente Lucas vai registrar, no capítulo 4, verso 13, que passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo até momento oportuno. O que aprendemos aqui? É que o diabo não vai tentar Jesus só ali no início da sua caminhada, então Jesus foi aprovado, está tudo bem, ele inicia seu ministério público, mas o diabo vai aguardar outra oportunidade para vir de novo, a fim de buscar tirar Jesus do santo caminho de Deus. Me ocorre um texto aqui, Yasmin, não está aí, mas eu acredito que é Mateus 16, 13. Me veio à memória um texto onde Jesus ele é esse momento oportuno. Quando Lucas fala que até momento oportuno, esse aqui é um momento oportuno depois do Mateus 4, é esse texto de Mateus 16, a partir do verso 13, que vai mostrar então o diabo voltando num momento oportuno para tentar tirar de novo Jesus do caminho que o Pai tinha para ele. Veja o texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui não parece ser ainda o momento oportuno, mas põe o verso 21. Eu precisava desse contexto para você entender. É através da boca do apóstolo Pedro que Deus está falando. E Jesus disse assim: olha, não foi nem carne, Pedro, e nem sangue que te revelou que eu sou o Filho de Deus. Mas quem revelou isso para você foi o meu Pai que está nos céus. Portanto, quando eu ouvi você falando, eu discerni que não era você que estava falando, mas quem estava falando comigo é o meu Pai, porque Ele revelou isso a você sobre a minha identidade, de eu ser o Cristo, o Filho de Deus. Mas a partir do verso 21, coloca o verso 21 para mim. Desde esse tempo, então a conversa continuou. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, veja, o mesmo Pedro, que tinha acabado de ser usado por Deus
para dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Perceba como o diabo é esperto. Logo após Pedro ter sido usado por Deus como um canal da graça de Deus para revelar a identidade de Cristo aos demais apóstolos, e ele recebe uma direção do Espírito Santo naquele momento, porque Jesus disse: não foi nem carne nem sangue que revelou isso a você. Uma pessoa que tinha acabado de ser usada por Deus e pelo Espírito Santo para trazer essa revelação, essa mesma pessoa em seguida é usada agora pelo diabo. E as palavras do diabo para Jesus é o verso 21, volta ao verso 21, 22, aqui, começou a reprovar Jesus dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Olha que palavra boa, entre aspas. Por que o senhor pode ir mais devagar um pouco? O senhor não acha que o senhor está sendo muito radical, não? Esse negócio de cruz, sangue, morrer por todo mundo. Tenha compaixão de ti mesmo. Deve existir outro caminho. Deve existir outro jeito. Tentando tirar Jesus do propósito de Deus. E usando Pedro de novo. Então aqui, momento oportuno, que está lá em Lucas 4,13, é isso. E nós vamos precisar, irmãos, como Jesus, estarmos cheios do Espírito Santo para conseguirmos discernir quando a pessoa está sendo usada por Deus e quando a mesma pessoa está sendo usada pelo diabo, porque da boca de uma pessoa pode vir uma palavra de Deus, mas da boca dessa mesma pessoa pode vir uma palavra do diabo. E a única forma de descobrirmos se essa palavra é de Deus ou não é discernimento espiritual e Bíblia. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, o diabo não consegue nos enganar. Porque a proposta do diabo sempre será diferente do que está escrito na Bíblia. A proposta do diabo será que você pegue um atalho. A proposta do diabo será que você trilhe um caminho de mais facilidades. A proposta do diabo sempre é atraente. E os momentos oportunos estão aí. Então, no meio daquela grande alegria de Jesus, diante da confissão de Pedro, o diabo, de forma sorrateira, entra e traz aquela palavra: tem compaixão de ti mesmo. Não precisa de acontecer isso. Assim também nas nossas vidas. Precisamos pedir a Deus que nos dê o discernimento para entendermos os momentos oportunos aonde o diabo vem para tentar nos destruir. Lucas também mostra que é o próprio Espírito Santo de Deus que guia Jesus ao deserto. E o verso 2 de Lucas, põe para mim, 4:2, aqui em Lucas fica mais claro que em Mateus, que Jesus não foi tentado como a gente às vezes pensa, depois de 40 dias de jejum e oração. Não. As tentações e todo tipo de tentação veio contra Jesus desde a hora que ele chegou no deserto. Não é depois, é durante. Então, quando nós estamos num período de jejum e de oração, durante este período, o diabo vem, e não ao final dele. E Jesus foi tentado durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu, mas ao fim daqueles dias, teve fome. Então, 40 dias, tentações de toda sorte. Por quê? Por que Jesus sofreu tentações de toda sorte? A Bíblia mesmo responde em Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é
poderoso para socorrer os que são tentados. Porque Jesus foi tentado em todo tipo de tentação? Para me socorrer, para te socorrer, quando nós somos tentados. Ele sabe como é. Ele passou por isso. Ele enfrentou o diabo. Ele venceu a tentação. Algo importante sobre a tentação é que a tentação vem nas áreas da nossa vida, diz Tiago, que a tentação vem nas áreas da nossa vida que nós temos a concupiscência, ou seja, a inclinação. Áreas da nossa vida que nós somos frágeis, vulneráveis. Essas são as áreas que o diabo vai explorar para nos tentar em momento oportuno e nos destruir. Aonde você já tem uma inclinação, é ali que ele vai empurrar. Então, quais são as áreas que precisam ser mais vigiadas num período de jejum, de oração, de buscar estar cheio do Espírito Santo, de enfrentamento contra o diabo, como Jesus fez? É nós termos a consciência dos nossos pontos fracos, onde somos frágeis. E para isso a gente precisa de humildade, de reconhecer que a nossa história teve situações que aconteceram conosco, que nos machucou, que nos feriu, que nos magoou, abuso, abandono, rejeição, tristeza, decepção, adultério, abandono, áreas onde fomos feridos. E possivelmente, muito provavelmente, o diabo vai tentar você nessas áreas. E a única forma que temos de resistir é trazendo a consciência e pedindo para o Espírito Santo: Senhor, revela a mim as minhas áreas frágeis, a fim de quando o diabo vier, eu possa oferecer resistência e não permitir que ele tenha vantagem sobre a minha vida. Porque muitos casamentos, muitas famílias são destruídas, muitos relacionamentos acabam, muita perda, tristeza e dor acontecem em famílias e em relacionamentos porque não foram trabalhadas essas áreas. Podem até ser trabalhadas até em terapia para entender, não é suficiente. É necessário levarmos aquela área para a cruz, porque somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça. A oração e o jejum não irão nos livrar das tentações, mas são indispensáveis para vencermos as tentações. Lucas 22:40 diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E ali os discípulos não conseguiram orar. Nós sabemos, é o momento do Getsemane, onde Jesus agora está ali lutando talvez a maior batalha da humanidade. Não foi a cruz. A maior batalha da humanidade foi o Getsemane. Quando Jesus sai do Getsemane, ele já esmagou a cabeça de Satanás ali. Ali ele já venceu o diabo. Quando Jesus sai do Getsemane, ele já sai vitorioso. E nós temos que aprender com isso. Muitas vezes nós estamos achando que a nossa vitória ela é lá no final, no está consumado, lá na cruz, no último momento. Não, ele pôde dizer está consumado, porque antes ele se submeteu no Getsemane à direção, à orientação e completamente, plenamente à vontade do Pai. Quando ele disse assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu acredito que essa seja a única vez nas Escrituras em que nós encontramos um conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. E foi ali que Jesus venceu sua própria vontade, submetendo a sua vontade à vontade do Pai. Ali ele venceu. Eu e você vencemos no Getsemane. É nesse lugar onde nós somos esmagados, é nesse lugar onde nós somos oprimidos, é neste lugar onde o diabo vem com toda a sua força, mas nós resistimos em oração para que não caiamos em tentação. Nesse lugar está a nossa vitória. Cuidado, as tentações vêm nas horas mais esplêndidas da vida.
Jesus acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito Santo. E ele acabara de ouvir da boca do seu Pai, lá em Mateus 3, 6, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus. Jesus está vendo os céus abertos e viu o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Que momento de alegria, que momento de celebração, porque o batismo é uma cerimônia, porque tem dia, tem hora, tem local, tem testemunha, tem celebrante. O batismo marca um antes e um depois, fecha um ciclo emocional, social, espiritual na nossa vida. E nesse momento de festa, de celebração e de alegria, aonde está acontecendo algo extraordinário na agenda de Deus para o seu filho, naquele mesmo momento, é o momento em que ele não tem mais tempo, ele precisa ser levado ao deserto e ser tentado. E nisso precisamos vigiar, principalmente quando aparentemente as coisas estão dando certo na nossa vida, ou de fato estão dando certo em nossa vida. Esse não é o momento de relaxar. Temos que celebrar, temos que nos alegrar, mas a Bíblia diz: orai e vigiai. Temos que vigiar, porque são nos momentos de vitória da nossa vida, nos momentos mais esplêndidos, nos momentos onde muitas vezes a graça de Deus está sendo derramada. É nesse momento em que eu e você podemos sofrer o ataque mais forte de Satanás. Foi assim com os apóstolos em Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4. Quando Pedro e João estavam indo ao templo para orar, havia ali um mendigo de nascença que há 40 anos pedia esmolas na porta do templo, na porta formosa. Ele pedia há 40 anos esmolas ali. E indo Pedro e João às 9 da manhã para orar no templo, aquele mendigo pede alguma coisa e Pedro e João olham para ele e Pedro diz: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele mendigo foi curado pelo poder do nome de Jesus. E naquele templo começa uma grande festa. E essa grande festa se desdobra num grande sermão de Pedro, onde cerca de 3.000 pessoas se convertem e aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E no meio daquela festa de fé, daquela hora esplêndida, daquela grande celebração, os sacerdotes do templo dizem: prende Pedro e João e lança-os na cadeia e açoite eles e digam a eles que não falem mais desse nome. Então eles são presos e açoitados, mas eles não negam o nome de Jesus. E depois eles voltam para os outros apóstolos, felizes por terem sofrido pelo nome de Jesus. E em meio a uma festa de fé, a uma hora esplêndida, a uma grande vitória, de um grande milagre que Deus fez, cadeia para os apóstolos. Se foi assim com eles, não pense que será diferente conosco. Nos momentos talvez que você esteja mais celebrando, se alegrando, avançando, é o momento onde o diabo virá com mais força. E se você não estiver debaixo da liderança do Espírito Santo, eu e você, poderemos sofrer consumada derrota. Dito isso, irmãos, à guisa de introdução, vamos para o verso 3. Primeira lição que eu aprendo nesse texto. Verso 3. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Estudando esse texto, irmãos, eu busquei entender o que significa não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse termo, palavra, ela pode ser traduzida de duas formas. Tem dois termos para ela. Uma é logos, outra é rema. A palavra logos, que é a palavra que está em João 1, capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele verbo significa logos, o logos de Deus, Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ali a palavra é logos, mas aqui a palavra, de toda palavra, significa rema. Rema não é a palavra escrita, rema é a palavra declarada. É uma palavra específica
para uma pessoa específica, num tempo específico. É aquela palavra que você recebe muitas vezes da parte de Deus por meio de alguém ou do próprio Deus que te sustenta. Quando Jesus ali em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, ouve de seu pai: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Quando o diabo faz para ele uma proposta, transforma essas pedras em pães, Jesus fala assim: eu não vou fazer o que você está me pedindo, porque eu não preciso fazer isso. E eu não preciso fazer isso porque eu não tenho que te provar nada. Eu não tenho nenhuma necessidade, Satanás, de reconhecimento. Eu não tenho nenhuma necessidade, Satanás, de autoafirmação. Eu não tenho que provar nada a você, porque antes de eu entrar nesse deserto, e eu já estou há 40 dias, porque agora passou os 40 dias, agora passou. É 40 dias sem banho, é 40 dias sem comida. 40 dias no deserto não é moleza, é sujeira, é fedor. Não sei se você já ficou assim, alguns dias sem tomar banho, mas se o seu desodorante vencer, rapidinho você fala assim: Jesus, misericórdia. A gente fede. Se o seu cheirinho é bom, é por causa do Boticário, da Avon, da Jequiti, né? Dessas coisas, né? Mas a gente fede. Se tirou a Jequiti, acabou. O cheiro vai vir. 40 dias sem banho, 40 dias sem comida. A proposta vem agora. E aquelas pedras do deserto, elas eram parecidas com pães, o mesmo formato. Então, para quem já está com muita fome, olha uma pedra daquela e tem poder para fazer, porque Jesus tem poder para fazer. Veja, o que está sendo pedido não é algo, para nós tudo bem, eu e você transformarmos pedras em pães, tudo bem, não dá. Para Jesus o que está sendo pedido é uma coisa simples de ser feita. É isso que nós precisamos entender aqui. A proposta do diabo não é que se faça algo, não. A proposta do diabo é uma coisa simples: mata a sua fome. Só que a resposta de Jesus é: não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O meu Pai me ama, o meu Pai me sustenta. O meu Pai que disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. O meu Pai que disse para mim: você é o meu filho amado, eu tenho alegria em você. Eu não preciso aceitar nenhuma outra proposta, quando eu lembro de uma palavra que Deus me disse, que Ele me sustentaria. Amém, irmãos? O que nos sustenta muitas vezes no deserto e na provação, nem sempre é a palavra escrita. Há o lugar da palavra escrita, mas há o lugar da palavra rema. Uma palavra rema pode sustentar você de um jeito que você não tem noção. No dia 17 de janeiro desse ano, um rapaz lá do Texas me mandou uma mensagem, no dia 17 de janeiro. Eu não sabia que tipo de lutas eu teria esse ano, mas no dia 17 de janeiro ele mandou um áudio assim, falando: Marco, eu estava aqui, eu estou no Texas. É um amigo, fazia tempo que não conversava comigo. E ele mandou um áudio dizendo assim: olha, eu comecei a minha vida devocional aqui, a igreja está em jejum e oração, e Deus mandou uma palavra para você. E a palavra está em Gideão. Você vai passar por uma batalha, mas Deus não vai te livrar da batalha, mas Deus vai te dar vitória no meio da batalha. E aí a batalha vem. Quando a batalha vem, a gente tem a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é nosso livro de regra, de fé e de prática. E a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Bíblia é o GPS de Deus para a gente não andar em círculos. Ela é tudo isso. Mas nessa hora da batalha, o que me sustentou foi uma palavra rema. Uma palavra improvável, vindo de alguém improvável de outro país, que não sabia e não tinha como saber o que eu viveria. Aquela palavra me sustentou.
Jesus está sendo sustentado no deserto por uma palavra rema. O Pai disse: eu amo você. Irmãos, que coisa tremenda. E o Pai não disse: eu amo você porque você não tem pecado. Eu amo você porque você é todo poderoso. Eu amo você porque você é justo. Eu te amo porque você é fiel. Eu te amo porque você é verdadeiro. Eu te amo porque você vai fazer tudo como eu mandei. Não. Ele disse: esse é o meu filho. O meu filho amado. Eu te amo por quem você é. Você é meu filho. Isso sustenta a gente. Nos momentos mais difíceis da sua vida, lembre-se disso. Ele ama você. Ele não desiste de você. E ainda que o diabo, o inferno inteiro se levante contra você, Ele é poderoso para te alimentar e para te sustentar. Amém? Em segundo lugar, ainda nisso, nós vemos que Jesus não multiplicou o pão, não transformou pedra em pão, mas depois, Jesus vai multiplicar pães, lembram? E Jesus vai fazer isso mais de uma vez. Porque Jesus não está ali para atender uma agenda do diabo, Jesus está ali para atender uma agenda de Deus. O poder e o dom de Jesus é para produzir a glória de Deus. O poder de Jesus não é para satisfação pessoal. Deus te capacitou com dons. Os dons que Deus te deu não é para a sua satisfação pessoal. Os dons que Deus te deu não é para te livrar dos teus problemas. Os dons que Deus nos deu é para glorificarmos o nome de Deus na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Porque depois Jesus multiplica pães. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te para abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Impressionante. O diabo está tentando Jesus com a Bíblia na mão. Ele está citando a Bíblia para Jesus. Ele está com a Bíblia na mão, a fim de tentá-lo. E isso deve abrir os nossos olhos para uma coisa, irmãos: o patrono dos falsos exegetas, o patrono da teologia liberal, o patrono do relativismo é o diabo. Ele tenta os homens com a Bíblia na mão. E ele citou o Salmo 91, versos 11 e 12 para Jesus. E o Salmo 91 era um salmo usado para exorcismo. O diabo está citando um salmo de exorcismo para tentar Jesus. É de uma cara de pau, é de uma falta de noção, sem tamanho. Por que não funcionou? Porque quando o diabo diz: está escrito, como Jesus responde? Também está escrito. Irmãos, aqui nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque o diabo tem levantado muitas pessoas e muitos falsos mestres hoje para dizer aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, para dizer aquilo que nos é conveniente. O diabo não quer que a gente viva por convicção, o diabo quer que a gente viva por conveniência. O que ele está oferecendo aqui para Jesus são atalhos. Está querendo transformar o Cristo num menino mimado, que o Pai vai atender todas as suas vontades. A resposta de Jesus é: não tentarás o Senhor, o teu Deus. O que você está propondo, Satanás, é antibíblico. O que você está propondo, embora você esteja lendo a Bíblia, não está de acordo com o contexto do texto. Por isso, irmãos, precisamos conhecer as Escrituras, porque um contexto fora do texto é pretexto para todo tipo de heresia. É pretexto para que a gente seja tentado e erre.
Jesus disse: pecais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quem não conhece as Escrituras pode viver mais por conveniências do que por convicção. A nossa ortodoxia não é generosa. A nossa ortodoxia não faz curvas. Os nossos princípios não estão na mesa para serem negociados. O povo de Deus é o povo da Bíblia. Amém? Terceira lição: guarde o que Jesus te confiou. Verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo oferece aqui um atalho muito interessante: um reino sem cruz, um reino de glamour, um atalho conveniente. Mas o que o diabo está falando? Ele está falando dele mesmo. A proposta que ele faz para o Cristo, ele está projetando. É o que ele queria. Ele queria esse lugar de líder. Ele queria sentar no trono de Deus. Ele queria comandar todas as coisas. A síndrome de Lúcifer é querer ser como Deus. E quem nos revela isso? É Isaías, capítulo 14, verso 14, do 12 ao 15. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a ideia dele. Verso 15, vem o contraponto de Deus: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. O que o diabo tentou Jesus aqui é fazer o que ele queria fazer. Quem queria subir no lugar mais alto e assentar-se ao trono e comandar todas as coisas é o diabo. E ele propôs isso para Jesus. Em segundo lugar, Jesus diz em Lucas 10, 18: mas eu lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E em terceiro, Lucas 8, 28 e 31. E quando viu a Jesus, aqui é uma legião de demônios, o endemoniado gadareno. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: veja, não é só o Espírito Santo que impele os crentes ao deserto. O demônio também impeliu ao deserto. É o verso 29, põe o verso 29. É interessante esse paralelo, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é impelida ao deserto para ser provada. Uma pessoa com uma legião de demônios é impelida ao deserto para ser destruída. Verso 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus tem uma missão para o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E para o cumprimento desta missão é necessário renúncia. É necessário, como Jesus disse lá em Lucas 9, 23, todo aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Para cumprirmos a missão que nós temos na terra, assim como Cristo cumpriu sua missão na terra, será necessário renúncia, sacrifício, oração, jejum, discernimento espiritual,
posicionamento, entender de Deus a palavra rema que Ele tem para nós, porque Deus usa pessoas para nos dar uma palavra rema, e Deus tem a palavra dele, que é a Bíblia, que é a palavra Logos, que nos sustenta para nós não cairmos no engano quando um texto está fora de contexto e o diabo nos tenta com a sua própria palavra, com a própria palavra de Deus. E em terceiro lugar, o diabo promete posição, um lugar alto, um lugar de liderança, um lugar de fama, um lugar de status. E isso não é de agora, isso está lá em Gênesis 11. Lá em Gênesis 11, o diabo levou Nimrod a construir aquela torre, a Torre de Babel. Quando os homens estavam construindo aquela torre, a Bíblia relata, a intenção daquela torre era tornar o seu próprio nome famoso. Era chegar a um lugar alto. Quando você vai olhando as Escrituras, você vê o diabo agindo em todas as coisas também. E lá ele estava agindo naquele homem chamado Nimrod, para, nessa síndrome de Lúcifer, chegar no lugar mais alto. Mas em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu estou te chamando e eu farei o teu nome famoso. É diferente, irmãos. Uma coisa é o diabo propor fama, outra coisa é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, dizendo: eu farei o seu nome famoso. É diferente. E eu penso que o maior sucesso que podemos ter não é de construir torres, mas construir altares. Nimrod construiu torre, Abraão construiu altar. Nós somos os filhos de Abraão, os filhos de Deus. Não há lugar para torres na nossa vida. Altares precisam ser construídos, porque é assim que nós vamos vencer todas as tentações. É no altar, é na oração, é no jejum, é na revelação, é na palavra rema, é na palavra logos, é entendendo o propósito para o qual Deus nos criou e Deus nos chamou. Amém? Que você possa vencer em nome de Jesus Cristo, e eu também, todas as tentações que o diabo levanta contra nós. E não só isso, mas que possamos, além de vencer as tentações, cumprirmos todo o santo propósito de Deus. Amém? É assim que nós honramos os nossos pais, como eu falei hoje de manhã na classe de batismo. Como é que honramos os nossos pais? Sendo melhores do que eles. Ninguém cria um filho para ser pior. Todo pai quer que seu filho e sua filha seja melhor que ele. Eu creio que você vai cumprir o propósito de Deus e vai honrar a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. O louvor pode vir, porque não tem como escapar. Senhor, nós queremos agradecer essa manhã pela Tua santa palavra. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ensinou como vencer as tentações. Sabemos que o deserto é uma agenda Tua na nossa vida, e que esse sofrimento e essa prova do deserto é para que saia do nosso coração tudo aquilo que não se parece contigo. E nessa manhã, humildemente, entramos na Tua presença e pedimos: Senhor, tira do nosso coração aquilo que não se parece contigo. Limpa-nos, Senhor. E Pai, quando o diabo vier até nós, que possamos resisti-lo, lembrando da palavra rema, revelada, específica, que o Senhor nos entregou, porque certamente essa palavra nos sustenta. Mas não nos deixe esquecer da palavra logos, que é a Bíblia, que possamos conhecer as Escrituras, para que nenhum engano, nenhuma ideologia, nenhuma proposta maligna seja aceita por nós. E por último, Senhor, pedimos, ajuda-nos a fielmente cumprirmos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Porque Jesus sai do deserto e inicia seu ministério público. Queremos iniciar sempre as boas obras do Senhor nesse alinhamento. Recebe nessa manhã, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cuida de nós, fica conosco e nos dê a Tua paz,
em nome de Jesus. Amém.